Olá, amigo do YouTube, amigo do canal João Paulo Ferreira. Eu quero falar hoje sobre viagem fora do corpo, né? A famosa viagem astral que tanta gente fala, né? E eu quero contar então um pouquinho de algumas experiências que eu tive desde a minha infância, né? Que assim como a maioria das pessoas, eu também não tenho aquela certeza absoluta da realidade desse fato, se realmente ela é possível ou não, ou se é uma ilusão da cabeça da gente, né? Mas eu vou relatar só as experiências que eu tive então, né? E aí vocês tiram suas conclusões, né? E a minha conclusão própria é que 90% que isso é possível, que existe algo fora do nosso corpo físico, e eu tenho 10% de dúvida, de dúvida se existe ou não existe, né? 90% eu acredito, 10% eu não acredito. Portanto, eu não posso afirmar 100% que a viagem astral é uma realidade e que não é uma fantasia das pessoas. Bom, vou começar a contar o que aconteceu comigo desde a infância. Eu tenho uma boa memória para minha existência, desde os primórdios, desde que eu tinha, eu acho, meses de idade, por incrível que pareça. Mas eu recordo que quando eu tinha lá meus 4 5 anos, até acho que até uns 7, digamos assim, eu dormia sempre voltado para cima, né? Eu raramente dormia de bruço. E eu tinha um problema que eu tinha muito medo do escuro e eu sempre dormia então de luz acesa. E esse lance até de dormir de luz acesa acompanhou muito minha vida, incrivelmente até a adolescência, até aos 16 anos, quando então eu mesmo me forcei a enfrentar os meus medos e começar a apagar a luz e dormir de luz apagada, né? Eu tinha muito medo, né? E bom, e por eu dormir então com a luz acesa, eu recordo que quando eu era pequeno, como eu já disse, eu ficava dormindo de barriga para cima e eu ficava olhando para a lâmpada acesa. Eu tinha mais essa, eu ficava com os olhos abertos, assim, até ser dominado pelo sono. E com muita frequência, eu me lembro que em dados instantes, o teto da minha casa começava a baixar e vinha baixando ao ponto de aquelas sujeirinhas que tem no teto, que às vezes tem aquela sujeirinha de mosca, né, o cocôzinho de mosca, vamos dizer. Aquilo fica super nítido assim, como se estivesse assim olhando aquilo assim com, sei lá, uma lente de aumento, aquilo grudado nos olhos, e eu nunca entendi aquilo. Muitas vezes eu me assustava, quase todas as vezes, né? Porque o teto vinha baixando de tal forma que quando eu tava na minha cara, assim, eu tinha a impressão que eu ia atravessar tudo e aí eu ficava muito nervoso e acabava me acordando, né? Ou saindo daquela transe, da, daquela fase entre dormir e entre estar acordado, não me esqueci agora que ele tem um nome, né? Mas eu não entendia. E eu cresci, né, com dezenas de ocorrências iguais a essa. E não sabia do que se tratava. Depois, lendo e estudando, então, eu cheguei à conclusão que realmente o meu espírito, ou alma, sei lá, alguma coisa de mim saía do meu corpo e ia voando até o teto. Por isso que eu tinha aquela visão, então, de teto baixando. Não era o teto que estava baixando, era eu que estava indo para o teto. Só que eu não sabia disso aí, né? E outras coisas também muito estranhas. Por isso que eu acho que é ruim quem gosta de dormir de bruço, assim, com a barriga para baixo. Que eu me lembro que algumas vezes, mas isso até quando eu já era adulto, assim, adolescente, assim. Eu acho que umas 2 vezes aconteceu. Duas, 3 vezes. Eu deitado, né?
apenas deitado, de barriga para baixo, assim, de bruços. Em dado momento eu me pegava em estado de paralisia, aquele paralisia total, sem poder mover um dedo, um músculo sequer. E eu com muita falta de ar, porque eu queria respirar, porque como eu estava deitado de barriga para baixo, eu estava, sei lá, deixando meu pulmão e com a cabeça virada assim para o lado em péssima posição de respiração. E meu organismo estava pedindo então oxigênio. E por eu estar paralisado eu não conseguia respirar e eu ficava em muito pânico, que eu achava que eu ia morrer. E é horrível, gente. Até aconselho para ninguém se deitar de bruço, porque se acontecer isso é uma sensação horrível demais. E aquela falta de oxigênio e achando que ia morrer mesmo, né? Até que, graças a Deus, consegui então me acordar, né? E acordar não, enfim, ter de volta esse movimento do corpo. E então eu acho que isso também era consequência de deslocamento. Eu acho que o meu espírito, digamos assim, saía do corpo e por isso que eu não tinha mais movimento nesse corpo físico, né? E por estar numa má posição, de barriga para baixo, faltava o oxigênio e o organismo ficava desesperadamente solicitando essa oxigenação e por isso então aquela sensação horrível, né? De quase que de morte, né? De que ia morrer, né? Então não aconselho ninguém a deitar de bruços, isso é uma coisa muito horrível. Bom, passando essas fases, depois de muitos anos, depois de velho mesmo, lá com meus 40 anos, eu conheci aquela filosofia chamada de agnose, né? Eu fui um ano e meio mais ou menos agnóstico, depois eu larguei de mão, graças a Deus, né? Hoje não tenho religião nenhuma, nem A, nem B, nem C, nem nada, eu carrego minha própria crença, minha própria opinião dentro de mim, tenho a minha filosofia própria, e mas não frequento nada de religioso, nada de com relação a coisa espiritual, também nada. Eu sou na minha, fico na minha aqui tirando minhas conclusões e estudando, estudo muito, né, assim, na internet, né, principalmente. Eu gosto muito de assistir vídeos. Até aconselho a você assistir os vídeos por exemplo, a doutora Mônica Medeiros, né, o professor Laércio Fonseca, né, e, e alguns canais, que nem aquele o Flávio Vale, aquele, ele seguidamente ele chama pessoas para entrevistar dessa área assim, de física quântica, né, dessa área espiritual, e vem pessoas muito interessantes mesmo. Então é esse tipo de coisa que eu costumo olhar e pesquisar e que eu acho interessante. E eu aconselho vocês também. Mas voltando, então depois de adulto, quando eu estava nessa agnose, lá então eles têm algumas algumas práticas, algumas coisas que eles ensinam pra gente conseguir fazer a tal viagem astral, né? E, e eu sempre pus aquilo em prática, mas nunca consegui, né, entre aspas, assim, aquilo de sair mesmo, ir para onde eu queria, e depois no outro dia eu mesmo tinha conseguido, eu estive lá mesmo, que eu vi tal coisa que estava lá, nunca consegui sair, né? As pessoas relatam que conseguem, né? Não sei, né? Talvez seja verdade, não sei, eu estou contando aqui a minha experiência, mas eu vou dizer o resultado que eu tive, né, nesse período. Primeiro, uma vez era um inverno bastante frio e eu estava deitado no meu quarto, totalmente coberto, né, porque estava muito frio, e eu estava acordado, lúcido e tranquilo, mas de uma forma estranha, a minha mente estava limpa, não estava pensando em nada, parece um transe, assim, a minha mente estava totalmente limpa de qualquer pensamento. E quando eu me dei por conta, os meus braços começaram a sair debaixo dos acolchoados e sair de uma forma como se estivesse sendo inçados, assim, como se estivesse sendo inçado por alguma força. E eu enxerguei a forma dos meus braços como dois vultos pretos. Eram dois vultos pretos, né? E aí eu mexia assim com os dedos para ver, mas será que é meus braços? Aí fiz assim com os dedos e fazia mesmo o movimento, eu enxergava.
mas eles eram pretos, né? Então, né, para quem aí ah, ah, acha que a alma, o espírito da gente é branco, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? E eu não me considero uma pessoa do mal ou muito ruim para ter alma negra, né? Eu sou uma pessoa normal, né? E, bom, enfim. E também não sentia frio nos braços, né? Eu não estava com frio. Então, se eu não estava com frio, significa que o que saiu ali por fora era só uma energia, não era meus braços físicos mesmo, né? Até porque depois eu, voltando à lucidez total, eu vi que eu continuava com os braços totalmente embaixo dos acolchoados, né? Então essa foi uma coisa muito interessante que me marcou e eu nunca esqueci, né? Eu só vou interromper aqui um pouquinho antes de contar o segundo fato. É que esse meu PC está com um sério problema. Às vezes a tela se apaga totalmente. E agora, por um minuto mais ou menos, a minha tela ficou totalmente preta. Não sei se vocês me enxergaram ou não enxergaram, né? Mas se aconteceu de pretear aí para vocês, é um problema técnico que eu tenho, tá, pessoal? Vocês me desculpe, não há o que fazer. Bom, então, voltando. Aí a segunda coisa que aconteceu foi que também num dado dia, né, também bastante frio. Ali já era, eu acho, umas 5h30 da manhã, entre 5h30 e 6 horas, né? Eu via pelas frestas da janela que estava começando a querer clarear, né? Aquele solzinho tímido e tal, né? E eu também estava com a mente assim, meia limpa, assim, né? Meio tranquilo, assim, né? Que eu acho que é recém que eu tinha despertado, assim, né? E naquele lance de ficar ali, continuar deitado, né? Eu senti novamente a sensação de inçamento. Só que dessa vez não foi inçado só meus braços, eu senti meu corpo todo inçado, né, por debaixo dos acolchoados. Novamente eu levantei em torno de 30 a 50 centímetros sobre o meu corpo. Uma sensação de leveza incrível, muito boa, por sinal, maravilhosa, uma sensação de não estar dentro de um corpo. É uma leveza, gente, incrível, uma sensação que se a morte for isso, se a morte for isso, é, é bom, né? É bom, não é triste morrer. Tá livre dessa carcaça que parece ser ótimo, né? Eu estou falando bobagem, mas estou tentando narrar o meu sentimento quando eu estive fora. E ali naquele momento, quando eu saí digamos, 50 centímetros, eu dei um giro de 180 graus, um giro de 180 graus, e eu comecei a ir em direção à parede da minha casa. Mas eu não pedi aquilo, eu comecei a ir, né? E aí então eu me veio a consciência né, porque eu já era do movimento agnóstico, eu me veio a consciência que eu estava tendo uma experiência fora do corpo, e não, eu vou aproveitar, agora é minha hora, agora eu vou aproveitar e vou atravessar essa parede aqui sem medo, e vou ver o que tem ali fora, ali, e vou ir até onde eu puder, né, para no outro dia então eu tirar minha conclusão e ver que 100% isso é real mesmo. Bom, quando eu cheguei, né, que eu estava quase, digamos, que encostando os pés na parede, né, eu não sei porquê, mas eu fui puxado de volta e tive e despertei total, assim, minha consciência, eu sei que eu estava desperto, mas enfim, eu me retornei para o corpo e me veio os pensamentos normais do dia a dia de ter que me levantar e fazer minhas coisas, né? Mas ali deitado mesmo, antes de me levantar, me veio aquela decepção de, puxa, que grande oportunidade que eu perdi, né? Mas não foi culpa minha, eu tentei, né? Eu tentei. Mas essas poucas experiências que eu tive, que eu relatei para vocês aí, já foi suficiente para mim, assim, ter quase certeza, que nem eu falei, 90%, que tem algo além desta matéria, desta carcaça, alguma energia, alguma coisa que ela eu acho imortal e que ela continua. No momento que a nossa carcaça não existe mais, né, pela morte, enfim, eu acho que alguma coisa fica, gente. Eu acho que a consciência, ela é imortal. Por essas experiências que eu tive e pelo acompanhamento que eu faço, como eu falei, né, vendo essas pessoas que são estudiosas, né, e pelos relatos delas e por essas minhas pesquisas, eu chego a esta conclusão, né.
quero fechar o 100% de crença nisso, porque quando a gente tem 100% de certeza nisso, a gente é muito mais feliz. A vida ganha novos paradigmas, digamos assim. Eu com os meus 90% de crença já me sinto bem melhor, já estou quase feliz na totalidade. Imagina se eu acreditasse 100%, né? Então fica aí o meu relato aí, né? Espero que seja útil para alguém aí, que alguém tenha gostado. Se quiser comentar embaixo, né? Algum comentário, alguma coisa, esteja à vontade aí, né? Pode criticar também, pode, né? Pode dar like se gostou, até like ajuda bastante o canal, agradeço para quem dê like. E se quiser dar dislike também, esteja à vontade, né? Nem sempre se agrada a todos, ok, pessoal? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.